Olá, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro da jornada de transformação interior. Cerca de 6 meses se passaram. Quanto tempo, rapidinho. Bem-vindos. Olá, Jussara, boa noite, querida. Boa noite, Sinara, querida Sandra, boa noite a todos vocês que nos acompanham. Que alegria estar aqui mais essa semana. Sandra, querida, gratidão por esses sinais de luz que você aqui entregando o próprio coração. Muito obrigada por oportunizar os nossos irmãos surdos receber essa mensagem. Nós vamos começar agradecendo mais uma vez pela parceria. A parceria com a TVC, o Conselho Espírita Internacional. E tem muitos canais que estão transmitindo, e a gente vai agradecer a cada um. A Web Rádio Fraternidade, a Web Rádio Amigo Espiritual, a TV7, a TV Secal, a Rádio Portal da Luz, o Facebook Observatório Espírita, ao Coromandel Espírita e a TV Sintonia. Então, a gente está muita gente recebendo esse trabalho tão lindo, gratidão. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Nós vamos fazer a descrição da nossa tela. Na nossa tela, neste momento, nós temos 3 quadros, 2 acima, 1 abaixo, central. À esquerda do seu monitor, no quadro acima, está a Jussara Korngold. Ela é uma mulher de pele clara, cabelos loiros, lisos. Jussara está usando uma blusa branca com detalhes pretos à frente, e atrás dela há uma estante com livros e objetos. À direita do seu monitor, ao lado da Jussara, está a Sandra Santiago, nossa intérprete de Libras. Ela é uma mulher de pele clara, cabelos na altura dos ombros, castanhos, ondulados. Sandra está vestindo uma blusa preta e para facilitar a visualização dos sinais, e atrás dela uma parede branca. Abaixo desses 2 quadros, ao centro, estou eu, Sinara. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos curtos, castanhos. Estou usando um fone de ouvido do tipo arco. Uso um óculos com armação escura. Visto uma blusa azul jeans, e atrás de mim há um quadro com flores vermelhas e amarelas. São papoulas. Essa tela, nesse momento, ela vai ficar apenas com 2 quadros, porque eu vou me retirar, quando Jussara for iniciar a sua exposição. Tema de hoje, procura e acharás. E a virtude do Benjamin Franklin, ordem. Jussara é representante do Conselho Espírita Internacional, presidente da Federação Espírita Americana, e esse trabalho da jornada de transformação interior está baseado no livro Transformação Interior, em que Jussara, trazendo ali o Sermão da Montanha, correlaciona as 13 virtudes de Benjamin Franklin. Um trabalho que toca os nossos corações. E nesses 15 dias, nós vamos tratar hoje com Jussara sobre esse tema e na próxima semana com Rossandro Klingen, dando continuidade a esse trabalho. Então, aproveitem, curtam esse momento, coloquem os comentários e as perguntas no chat, que depois da exposição a gente vai ter um momento muito rico de interação. Cheiro na alma, fiquem com Deus. Bom trabalho, meninas. Bom, vamos iniciar então. Boa noite mais uma vez. E hoje nós temos, toda semana eu acho que é um tema sempre especial, né? Mas
passagem, né, que Jesus, esse ensino de Jesus, que está relatado em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, quando ele nos fala, nos ensinando, que se nós pedirmos, nos será dado, que se nós buscarmos, procurarmos, nós iremos achar, e que se nós batermos a porta, essa porta se abrirá, porque o que pede, recebe, o que busca, acha, e o que bate, abre. Essa fala de Jesus nos leva a muitas reflexões, porque ele afirma categoricamente que no momento em que nós tomamos um posicionamento ativo, uma conduta ativa, em irmos em busca de auxílio, de assistência, de encontrar caminhos, nós encontraremos. Então, o que Jesus estaria querendo dizer com isso? Se não mostrar exatamente a vontade ou a bondade de Deus, nosso Pai, que no momento das nossas rogativas, das nossas necessidades, corre em nosso auxílio. O procurar e achar, ele vem de uma maneira muito próxima aquele outro ensinamento de Jesus que fala: ajuda-te e o céu te ajudará. De novo, vem nos convidar, nos incitar ao trabalho, que consequentemente nos levará a um progresso, a desenvolvimento das nossas capacidades, das nossas potencialidades intelectuais e, por consequência, também das nossas possibilidades espirituais. Quanto mais nós estamos próximos à infância da humanidade, mais o nosso trabalho, o nosso foco, o nosso pedido, a nossa busca, ela gira em torno das nossas necessidades materiais. Então, é aquela fase em que nós só nos ocupamos da sobrevivência. Como o meu corpo material, o eu material, posso sobreviver dentro deste mundo ou habitante deste mundo material. Então, tomamos inclusive atitudes de defesa para nos precavermos ou não estarmos vulneráveis às intempéries, né, os problemas climáticos, a ataques, inclusive, por disputas territoriais. Mas chega um momento nessa escala evolutiva que nós já não mais sentimos aquela satisfação em apenas cuidar do nosso veículo carnal. E à medida que nossa alma, através desse trabalho de sobrevivência, vai se depurando, se aprimorando, ela começa a ansiar por coisas que ainda não estavam ao nosso alcance. A buscar algo que seja mais, que lhe traga uma maior plenitude. O intelecto se desenvolve e as necessidades do corpo, nós começamos a prestar atenção às necessidades do espírito.
É certo que num primeiro momento nós estamos ainda falando mais em relação a emoções do que a sentimentos, e principalmente sentimentos nobres. Mas já é o nosso ensaio, o nosso primeiro passo para ir em busca desse alimento espiritual. E é o que nos tira da fase do primitivismo para a fase que hoje até nós chamamos de civilização. Então, esse convite de Jesus, né, de pedir, peça, busque, bata, que são como o Espírito Emmanuel classifica de imperativos. São 3 imperativos, né? Convidando a ação. Para que recebamos, temos que pedir. Para achar, temos que buscar. Para que a porta se abra, nós temos que bater. Isso, então, ele vem de encontro a esta necessidade de trabalho do nosso envolvimento para o crescimento espiritual. É por isso que os espíritos, quando se comunicam conosco, eles não nos apresentam soluções. Eles podem até nos dar orientações, e como temos recebido orientações dos nossos irmãos espirituais, não é verdade? Eles nos dão orientações, eles nos protegem em nosso caminho, mas eles não descortinam descobertas que nós temos que conquistar com os nossos próprios esforços. E às vezes é comum as pessoas chegarem, mas por que os espíritos não falam já o que nós temos que fazer? Nós nos encontramos, às vezes, numa dificuldade, num caminho, e algumas oportunidades alternativas se oferecem. Como a gente queria que viesse um espírito e dissesse, olha, pega essa daqui que essa vai ser melhor para você. Mas primeiro, este não é o papel deles. Por isso nós temos o livre-arbítrio. E segundo, eles sabem, por experiência, até por todas as orientações que nós temos recebidos através dos milênios, que não adianta também eles chegarem e falar, vai por esse caminho, se nós não tivermos convencidos de que este é o caminho que nós temos que seguir. Então, quantas vezes os espíritos nos inspiram a determinadas ações e nós, com uma visão ainda restrita, uma visão mais voltada para as coisas materiais do que para as coisas espirituais, seguimos o caminho que nós queremos. Mas o importante é nós compreendermos que a ação espiritual, a presença divina, as bênçãos de nossos irmãos da vida maior estão conosco. Que não existe nenhum momento em que nós iremos rogar, iremos pedir para que se clareie o nosso caminho, que eles não irão, de alguma forma, nos ajudar, nos indicar, nos auxiliar com a luz própria para encontrarmos as melhores opções. Quando nós pedimos, assim, forças para resistir ao mal, nós somos conhecedores das nossas fraquezas morais. E precisaríamos
dentro desse processo que nós vimos fazendo já há 6 meses, de transformação interior, né, de humildade, inclusive, olhar para nós mesmos para reconhecer as nossas fraquezas. Porque através do reconhecimento das fraquezas, nós mais conseguiremos realmente solicitar, ir em busca dessa ajuda para vencer essas nossas imperfeições. Pedindo assistência quando as provas se nos fazem mais difíceis. Bons conselhos que nos chegam de forma através da inspiração. Então, se nós pedirmos com fé, realmente, com sinceridade, nos apresentando com humildade, nós, sem dúvida alguma, veremos o resultado destas solicitações. Mas o problema é que nos falta confiança e fé em Deus, e até na ajuda dos espíritos. Então, por isso, esse instrumento que nós temos, que é essa comunhão, esse religar com a espiritualidade, com o Criador, nós muitas vezes não utilizamos. Porque buscando mais respostas imediatas e de acordo com o nosso entendimento, e na maioria das vezes não é isso que ocorre. Quando temos a resposta, muitas vezes não é o que gostaríamos que fosse. Ou a resposta demora. Então nós perdemos esta fé e não percebemos o envolvimento de Deus. Eu, como gosto muito de número, às vezes eu costumo falar que nós reclamamos dos 20% de dificuldades que nós passamos, sem compreender que graças a esse pequeno esforço que já fazemos para nos tornarmos mais espirituais, para podermos estar mais conectados com o Pai, nos conectando com os benfeitores, que o Pai, na sua bondade, retira 80% das nossas dificuldades e deixa apenas 20%, que no momento já basta para que nós possamos avançar nos desafios, na dor mesmo, mas em direção à grandiosidade espiritual que nos espera. Mas como nós não sabemos que 80% Deus está retirando, nós reclamamos dos 20% e falamos: Deus não está aqui, Deus não cuida de mim, as minhas preces não são ouvidas, que adianta eu orar? Já frequento o centro espírita há tanto tempo, já li a codificação, já li as obras de Emmanuel, assisto uma palestra por dia, agora que eu tenho facilidade aqui pelo YouTube. E aí a gente acha que não, que Deus não está ajudando. Eu tenho a impressão que quando nós voltarmos ao plano espiritual e ao analisarmos a nossa caminhada e vermos os perigos que passamos, das encruzilhadas da vida, os obstáculos que foram removidos para que nós não sucumbíssemos na jornada, nós iremos nos envergonhar de verificar o tanto de auxílio que nós recebemos. Jesus já nos dizia: se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininho mesmo, assim, bem pequeno,
Nós diríamos a esta montanha, mova-te daqui para lá, e isto aconteceria. Nós temos um exemplo numa passagem da vida de Jesus que nos mostra a fé como exemplo e como ilustração do que nós estamos falando no sentido de pedir, obter, buscar e achar, bater e abrir. Que é o exemplo de Verônica de Cesareia Filipe e Jesus. Para quem não se lembra, Verônica era aquela mulher que sofria de hemorragias. Passava por surtos já há muitos anos, e isso era muito difícil. Se nós imaginarmos que até hoje, dentro da cultura judaica, a mulher, quando passa pelo seu ciclo menstrual, é considerada impura por causa do sangue que jorra. Então, imagine esta mulher que vivia anos com essas hemorragias. Ninguém podia tocá-la. Ela era considerada impura. Ela era colocada totalmente à parte da sociedade da época. E sabendo que Jesus estava passando pelas proximidades de onde ela se encontrava, mas compreendendo e também com o receio, porque se sabia impura, era conhecida, sequer ousou chegar perto de Jesus. Mas quando ele passou, ela ajoelhada, toca o final das vestes do mestre, com um desejo interno de poder ser curada por aquele que ela já sentia em seu coração ser alguém que poderia libertá-la desse jugo. E para sua surpresa, Jesus para e pergunta frente àquela multidão: alguém me tocou? Eu percebi que a energia de vida emanou de mim. Foi uma surpresa para todos. Ela nem tocou em Jesus, imagina, até Pedro fala: como assim? Você está na multidão, todos se acercam, todos te tocam. E ela humildemente compreendeu que Jesus se referia a ela e se apresenta e recebe assim a cura do mestre. Então é esta fé, essa certeza que nós precisamos encontrar. Mas nós costumamos, além dessa nossa pouca falta de fé, também não olhar as oportunidades que se nos apresentam na vida. Na maioria das vezes, numa atitude pessimista, nós vemos as portas que se fecham, os caminhos que não conseguimos trilhar, mas não prestamos atenção em tantas outras que se encontram abertas à nossa frente, em tantos caminhos que estão à nossa disposição. E teimosos quais crianças, dizemos para nós mesmos que só aquele que não temos o alcance, a possibilidade, é o que está, é aquele que nos interessa. Isso não deveria fazer parte, porque representa também muita ingratidão da nossa parte. Focarmos apenas naquilo que não temos, do que no momento não temos a possibilidade de obter e não apreciamos ou damos o devido apreço àquilo que já possuímos. Mas, de qualquer maneira,
essa atitude, como vem esse convite, os 3 imperativos, como chama Emmanuel, ela requer atitudes positivas. Não atitudes de lamentações, esta porta se fechou, esta porta está fechada, mas existe um obstáculo e eu vou me determinar a retirar esse obstáculo, a empenhar esforços para retirar esses obstáculos, ajudando-me para que o céu também, os céus, né, a bondade divina possa nos ajudar. E ainda que as dificuldades nos chegam, que a dor nos visita, nós temos que lembrar, como diz o espírito, venerável espírito Joana de Ângeles, num livro chamado Vitória sobre a Depressão, que esses golpes de sofrimento, eles têm funções psicoterapêuticas, porque eles ajudam-nos a despertar para a realidade do ser imortal, mesmo quando nós ainda estamos mais conectados à vida material. Então, para isso, para que esse ajude e o céu te ajudará, nós necessitamos começar a refletir sobre nossos pensamentos, nossas ações, reciclar os nossos pensamentos, mudando hábitos ou procurando trabalhar em hábitos que hoje nós sabemos que já não são mais condizentes com o nosso anseio de de nos tornarmos seres espirituais mais iluminados. Mas isso implica numa atitude de um processo de consciência, para que nós possamos ter controle em relação aos nossos pensamentos, que possamos persistir no caminho dessa busca, analisando já os resultados que vão ser alcançados, combatendo as resistências naturais que iremos encontrar. Se nós nos lembrarmos, né, os amigos espirituais nos dizem que na atualidade, nós, os espíritas, novos cristãos, aqueles que querem se conectar a Deus, por qualquer denominação religiosa, qualquer corrente religiosa ou filosófica que seja, que nós já não temos mais que enfrentar as feras dos circos, ou as tochas que ardiam e queimavam o nosso corpo. Mas agora nós temos que enfrentar as feras das nossas próprias imperfeições. E isso é muito importante para nós. Já dizia uma história que é como se nós tivéssemos 2 lobos que habitam em nós, um mau e um bom. E aí perguntava o discípulo ao mestre, mas qual deles vai predominar? E o mestre respondia, aquele que você alimentar. Então, se nós alimentarmos os nossos anseios de melhora, de progresso espiritual, e conseguirmos calar, queimar agora os anseios que ainda insistem, para que nós continuemos nos mesmos erros que já nos trouxeram tantas dores, se nós persistirmos no bem e assumirmos positivamente essas atitudes de busca, de bater, de pedir,
de forma proativa, nós veremos, sem dúvida alguma, o resultado em nossas vidas. Então, o que nós temos que trabalhar agora é no desenvolvimento de bons hábitos, eliminando pouco a pouco aquilo que temos de negativo. Mas para isso, sem dúvida alguma, exige o esforço, a persistência, a ordem que nos fala Benjamin Franklin, que cada coisa tenha o seu lugar. E cada vez mais nós vamos percebendo que algumas coisas têm ocupado lugares em nossa vida que não deveriam. Precisamos colocar em ordem, precisamos encontrar espaço em nossas vidas para trazer esses benefícios, para convidar da vida a bondade e o bem, e para eliminar e fazer abrir espaço para que esse bem entre, eliminando esses hábitos negativos. Mas tudo isso exige esforço, exige dedicação. Eu gosto muito de um exemplo que nós temos sobre Thomas Edison, o que é conhecido. Ele era um grande espiritualista, estava procurando, inclusive, trabalhar em um aparelho para que nós pudéssemos entrar em contato com os espíritos. Infelizmente, ele não desencarnou a tempo de fazer um telefone para chamarmos um plano espiritual. Quem sabe numa próxima encarnação ele virá para completar esse trabalho que ele iniciou já há tanto tempo. E ele dizia que ele entendia a necessidade do esforço para as conquistas, que não importava a ele as dores, os desafios, as dificuldades. Ele dizia que o gênio, ele tem 1% de inspiração e 99% de transpiração, significando que nada nós podemos conquistar sem esforço. E o que aconteceu na vida dele? Que as pessoas queriam dizer, você por sorte conseguiu fazer a lâmpada, né? Ele diz que nenhuma das invenções dele ocorreram por acaso, mas foram resultado de trabalho duro. E às vezes as pessoas queriam desanimá-lo, dizendo, tá vendo, não deu certo. Olha, não deu certo de novo. E ele dizia, eu não falhei, eu apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionavam. Então veja essa atitude positiva, né, que é o que é importante para nós. A primeira tentativa de nós vamos dizer, querer controlar um impulso que sabemos que é negativo nosso e não conseguimos, a gente fala, não vai dar certo. Usamos aquele ditado, né, velho ditado, pau que nasce torto, morre torto. No espiritismo isso não existe. No espiritismo é lei do progresso. O pau pode ter nascido até tortinho, mas ele vai terminar, ele vai chegar à perfeição numa linha reta luminosa. Então, é este o convite que nós temos hoje, né? Compreendendo que nós temos este potencial, que nós não percamos a nossa fé, a nossa esperança, que não nos focalizemos simplesmente no que é negativo. Tem uma frase que diz o seguinte, que a vida é que nem fotografia, ela se desenvolve através do negativo. Então, com isso nós vemos a grandeza ainda nas experiências que nós temos que passar.
Então, Emmanuel, né, para que nós passamos daqui a pouco já para a nossa interação, ele fala sobre pedir, buscar e bater. Então, dizendo que nós temos que aprender a pedir caminhos de libertação das antigas cadeias, das convenções sufocantes e dos hábitos cristalizados que nós possuíamos, mas que é imprescindível buscar. E buscar de uma maneira, num esforço seletivo, né? Porque existem muitas coisas que nos chamam a atenção, mas que são de origem inferior. Às vezes até recamadas, como ele diz, de sugestões brilhantes. Nós temos que localizar ação digna e santificadora, buscando o bem legítimo. E no momento de bater a porta da edificação, sem o martelo do esforço metódico e a boa vontade, vai ser muito difícil transformar o que nós somos hoje em seres luminosos que representam a arte divina e que nos levarão à felicidade espiritual e ao amor eterno. Então, não basta apenas rogar sem rumo, procurar sem examinar e agir sem um objetivo elevado. Então, que nós possamos confiar nas nossas possibilidades, confiar na presença divina que se encontra ao nosso redor e seguir sempre com esse anseio, essa vontade de procurar, de buscar, porque o Pai está conosco e os seus emissários ao nosso redor para nos orientar e nos auxiliar em nossa caminhada. Vamos então agora passar para o nosso momento de interação e trabalhar aqui com as perguntas dos nossos amigos que estão nos acompanhando, né? Aqui, né? Hã? Me teletransportar novamente. É. Né? Vamos lá, linda reflexão, linda abordagem. Tem um comentário da Edilene Silva, ela diz assim, ó, nenhuma prece em vão. A conexão com o alto se efetiva pelos nossos pensamentos e sentimentos. Obrigada, Edilene. Então, Edilene, eu nem foquei muito hoje, né, na questão da prece, porque a prece a gente está sempre falando e sabendo da importância, né? Mas esse pedir é a nossa prece também, né? Até porque quando nós pensamos em prece, nós sempre pensamos em pedir, mais do que em agradecer, né? Mas é isso mesmo, a prece nunca é em vão. Olha ele aqui novamente, ó. Daniel Rosa de Assis. Oi, Daniel, de novo, bem-vindo. Ele diz assim: como cristãos da nova era, dentro do objetivo de procurar nos melhorar e sermos mais valorizados profissionalmente, buscar servir por amor na obra do Cristo é o que nos fará achar e ser feliz? Então, né, tudo bom, Daniel? Com certeza, né? Nós, como estamos vivendo um período de transição, o bem ainda não é amplamente apreciado. As pessoas que têm essas características, às vezes são até taxadas de fracas, de bobinha,
de, às vezes, até a parte da sociedade, mas esse é o caminho do mundo novo, da nova era. Essa é a transformação que vai ocorrer, e este é o único caminho para a nossa felicidade. Então, nós temos que persistir, não nos deixando mais levar pelas fórmulas antigas. As fórmulas antigas não nos trouxeram essa paz de espírito, essa felicidade. Agora nós temos esses convites, que já vêm, obviamente, né, de milênios, mas nós finalmente estamos ouvindo esses convites, então é o caminho que nós temos que seguir mesmo, na nossa vida profissional, na vida no lar, e no nosso relacionamento com Cristo. Então, nós temos esses 3 aspectos, né? É o relacionamento com Deus, o relacionamento comigo e o relacionamento com o próximo. E nós temos que ser coerentes nas nossas atitudes dentro desses 3 aspectos: Deus, com nós mesmos e o próximo, né? E trazer esse bem. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Sim, era Algum só uma comentário? questão aqui que estava fazendo um É. barulhinho. Ah, tá. Tem a Edneia Rodrigues. Oi, Edneia, novamente aqui. Jussara, qual a diferença entre livre-arbítrio e merecimento? Oi, Edneia, tudo bem? Então, Edneia, o livre-arbítrio nós entendemos como sendo a possibilidade que nós, como seres inteligentes da criação, né, o espírito imortal, ser inteligente da criação, que nos fala no Livro dos Espíritos, até essa eu até lembro, uma das questões é a 76, e espero que eu tenha falado certo, mas eu acho que é essa mesmo. Ela é essa nossa possibilidade de, à medida que nós vamos avançando na escala evolutiva, de poder resolver ou fazer as nossas próprias escolhas. Então, o livre-arbítrio é essa escolha, essa possibilidade de escolher que nós temos, e que cada vez mais, à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, mais esse livre-arbítrio se expande. O merecimento já está, já seria mais assim, o resultado daquilo que nós, ou da utilização que fizemos do nosso livre-arbítrio. Por isso, realmente tem uma conexão. Então, se dentro da minha possibilidade de escolha, eu faço boas escolhas, faço um bom plantio, o resultado dessas escolhas vão ser boas coisas, que muitas vezes nós chamamos de aquela pessoa tem merecimento para receber um auxílio, uma assistência, ou algo que nós julgamos ser bom. Então, está relacionado às ações anteriores, resultado das escolhas que a própria pessoa fez. Então, é isso que é o merecimento, né? Porque se nós não entendêssemos dessa forma, nós teríamos que imaginar que Deus vai ter filho preferido, né? Que vai ter alguns que vai saber lá porque Deus gostou mais quando criou. E nós sabemos que isso não é o caso. Então, toda vez que nós recebermos algo que as pessoas vão classificar de merecimento, um acréscimo de misericórdia, é porque, de alguma forma, nós fizemos algo com o nosso livre-arbítrio que nos permite realmente receber essa possibilidade, esse benefício.
Jussara, tem uma pergunta da Sandra Maria da Silva Ferreira. Um cheiro para você também, Sandra. Jussara, se buscamos e não achamos o caminho, se chegamos perto da porta e não tivermos medo de bater, o que fazer para não temer nem o caminho, nem a porta? E você sabe, Sandra, essa semana eu escutei numa palestra de Divaldo, ai meu Deus, ele tem umas pérolas, né? Então, a pérola que ele trouxe para a gente essa semana foi que, na palestra que eu escutei, que pé que anda tropeça. Então, é o seguinte, todo movimento de avanço implica em desafios, em obstáculos. E que algumas vezes nós vamos dar uma topada, vai doer, mas só quem está procurando avançar vai encontrar isso. Então, muitas vezes nós vamos em direção de, vamos dizer, né, de certos anseios que temos, certos desejos que temos, atrás de uma porta, né? Mas a porta não abre. E aí é que vem, né, a revolta, a falta de fé, às vezes, né? Talvez demore um tempo para a gente entender por que aquela porta não abriu. Mas depois nós vamos ver que, para o nosso próprio benefício, aquela porta não foi aberta. Porque poderia ser uma porta que, ao contrário da porta estreita que nos leva à nossa evolução, atrasaria ainda mais o nosso caminho. Então, eu acho que quando nós nos deparamos com uma situação em que não conseguimos encontrar uma solução e mudar realmente, né, esta situação, que nós nos resignemos e conversemos com Deus e digamos, Pai, não era isso que eu queria, mas depois de tanto tentar e ela não abrir, eu acho que eu estou entendendo o que você está me dizendo para eu ir procurar outra porta. E vamos sair em direção de outra porta, e um dia, com certeza, nós vamos ter o entendimento de que essa outra porta realmente era melhor ter ficado fechada. Enfim, então não dá, assim, nós temos que seguir, vamos tropeçar, o pé que anda tropeça mesmo, vamos tropeçar, mas vamos continuar caminhando. Vai ter buraco na frente, nós vamos cair. Aqui nos Estados Unidos a gente tem o gelo que faz a gente escorregar, mas a gente levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue adiante, né? Pois é, quando é o sabotador falando, interno, né? E quando é o sinal divino dizendo, ei, não é hora ou a porta é outra. Então, buscar essa conexão para sentir, para entender de fato o que a porta fechada quer nos ensinar, né? O que os obstáculos do caminho querem nos dizer, né? Uhum. Vamos ver quem mais aqui trouxe. Exato. Tem um comentário. Oi, querida, tem um comentário aqui da Edilene, ela diz assim, verdade, Jussara, as pessoas têm a tendência em colocar a sua felicidade fora da sua vivência, de sua realidade. É verdade, Edilene, de alguma forma também, nós esperamos a nossa felicidade através do próximo. E não adianta, né? Se você não estiver em paz de espírito, e se você não se colocar numa posição, inclusive para receber o benefício do próximo, não vai vir, né? Porque se a gente é aquela pessoa fechada, amarga, rude, como é que a gente quer que as pessoas que estejam ao nosso redor nos tratem bem, nos tratem com carinho,
né, nos tratem com amor. Então, ela também é um reflexo daquilo que nós estamos dando para o mundo, né? O que nós damos para o mundo, isso volta para a gente. Então, é muito importante nós entendermos, né, que no próprio Evangelho fala, né, que nem a beleza, nem a riqueza, nem o poder, nem a juventude trazem a felicidade. E esse Espírito comenta que nem a soma de todos eles garantem felicidade. Então, imagina, né, você ter tudo isso, mas ainda não significa que você vai ser feliz, porque se você não, dentro de você, por alguma forma, não desenvolve um auto-amor, não se aceita, inclusive nas próprias fraquezas e limitações, não tem como você conquistar essa paz e essa felicidade. E não vai ser o próximo que vai trazer, né? Vai ser aquelas situações temporárias, né? Aquela coisa que agrada por 5 minutos, por meia hora, por um dia, mas que não é duradouro, porque duradouro mesmo só o nosso jardim interno que a gente tem que cuidar, né? E falando nesse jardim interno, tem uma questão aqui que a própria Edilene retorna aqui dizendo buscar novos caminhos. Ela diz assim, reflexionando, com a pandemia, quais estão sendo minhas escolhas? Estou sintonizando virtualmente com o canal do bem? Ai, excelente, Edilene. Na verdade, assim, né? Essa pandemia, ela veio ensinar a todos nós a viver de uma maneira diferente. Não vamos nem analisar aqui se é porque a gente vivia errado ou não, mas de qualquer forma, nós fomos convidados a buscar, através da nossa inteligência, das nossas possibilidades, perante os desafios, né, que o mundo se nos apresenta, a uma outra forma de sobrevivência, né? Então, está nos dando infinitas possibilidades e que em todo momento o nosso livre-arbítrio vai estar sendo colocado em jogo. Então, por exemplo, no momento em que, qual vai ser a minha atitude? Eu é que vou escolher se eu vou me sentir miserável porque agora eu não posso mais levar a vida que eu levava antes, ou se eu vou me sentir feliz, ou se eu vou ficar revoltada e não tentar descobrir uma forma de me readaptar a uma nova realidade, e vou ser um peso na família, na sociedade, aquela pessoa que só vai ficar reclamando, ou eu vou tentar descobrir novas formas. Quanta gente a gente tem escutado agora que está descobrindo novos talentos, né? Até você estava falando outro dia, agora, né? Da semana que vem nós vamos estar aí com o Rossandro, a gente pode até falar com ele. Eu nem lembro direito, mas ele parece que andou também descobrindo aí, né? Umas possibilidades culinárias, né? Tantas possibilidades que a gente pode descobrir, né, que as pessoas agora têm se dedicado, né? Isso tudo é fruto do nosso livre-arbítrio. Fala, bom, agora eu estou com tempo, ou estou com uma situação diferente. Como é que eu posso encontrar uma forma de descanso, de lazer diferente? Como eu posso me readaptar no meu trabalho? Então, tudo isso é relativo às escolhas. Em relação, né, a estar virtualmente sintonizado com o bem, é a mesma coisa. E vai ter onde é que nós estamos sintonizando? Que nem agora a gente tem, durante essa live, tem possibilidade de estar fazendo outras coisas. Mas então também, pelo menos, encontrar um equilíbrio onde, durante o nosso dia, com toda essa possibilidade de sintonizar no bem também, nós dedicarmos algumas horas do nosso dia para essas possibilidades virtuais que nos ajudam na manutenção do nosso bem-estar, do nosso propósito de nos melhorarmos, de seguirmos adiante. Então, essa conexão no bem agora é muito importante até, né, para a nossa própria imunidade, né, fisiológica. Então, o bem-estar emocional
nos coloca também em proteção. Nós sabemos que, né, das energias espirituais, que nós podemos estar mais vulneráveis a desequilíbrios orgânicos, inclusive, se nós nos desequilibrarmos muito emocionalmente. Então, vamos procurar aquilo que também nos traga essa tranquilidade, para que a gente também tenha um fator adicional de proteção, de imunização para o nosso corpo físico, né? Você falando das novas possibilidades, né? Aí eu pensei, eu disse, eu comecei um curso de aquarela, o curso Colorindo a Vida, né? E assim, eu nunca imaginei, é um curso pela internet, né? Algumas pessoas do Luz estão fazendo, do Luz da Verdade, e a gente descobrindo uma outra forma de conectar, de interagir, outros movimentos. Muitas vezes as pessoas estão se queixando porque não podem sair de casa, mas nós estamos agora nas casas dessas pessoas e elas também estão nas nossas casas. É uma outra forma, né? Da gente sair, da gente interagir. Essa pandemia, por exemplo, tem sido uma bênção na divulgação da boa mensagem. Fabulosa. Então, não fosse essa pandemia, a gente não estaria aqui nessa jornada, Jussara. Com certeza. Não é? Não Com estaríamos. certeza. Né? Não estaríamos aí com essa atividade linda, levando essa mensagem em Libras, para quem no dia a dia vive um isolamento, vive uma solidão. Quantas vezes os familiares não interagem, porque não aprenderam essa forma de como, essa língua, né? A língua é uma língua brasileira, a língua brasileira de sinais. Então, assim, esse trabalho que a gente faz é um trabalho, em primeiro lugar, para fazer essa mensagem chegar, mas também para que essa mensagem chegue a nós, para que a gente desperte. Então, tantos aprendizados, eu só consigo agradecer por essa porta que foi aberta, pelas possibilidades infinitas da gente olhar aquilo que a gente estava fazendo, né? Porque assim, nunca mais vamos voltar ao normal. Deus nos Não. livre, não é? Deus nos livre de, vamos voltar ao normal. Não. Agora a gente precisa, é um outro cenário, são outros aprendizados, e a gente abrace, porque essa porta se abriu e a gente bateu de outra forma. A gente talvez estivesse batendo na porta errada, Deus abriu essa. Recolhe o ensinamento dessa, e a gente está muito feliz, né, Jussara? Cada encontro aqui, por poder despertar em nossos corações essas virtudes, e a gente é assim insistente, porque quem olha assim diz, a Jussara já conquistou as 13 virtudes, né, Jussara? Tá Num aqui quadrinho para pregar ensinando. na parede, né? Não, eu falei num quadrinho para pregar na parede, né? Agora tem que botar aqui dentro, né? Né? Então é um exercício. Então, adorei. Pé que anda tropeça, é? Pé que anda, tropeça. Pé que anda tropeça. Não é Então, lindo demais isso? é muito lindo, muito lindo. Quanta sabedoria na simplicidade. É Que verdade. é o que a gente busca nesses nossos encontros. A ideia aqui não é trazer uma linguagem rebuscada, é falar de uma forma que encanta os ouvidos, mas não atinge o coração. E nem chega, nem podemos degustar na nossa mente. É realmente falar com essa simplicidade, trazendo para o nosso dia a dia, naquilo que nós sabemos o que é, que nós vivemos, que nós lutamos. Então, é isso aí, gente. Pé que anda, tropeça. Graças a Deus que os pés estão aqui, está andando, que às vezes fica com o dedo roxo. Mas vai para frente, vai para frente.
E se você tropeçou e se você vier a tropeçar, fique feliz, você está caminhando. E a gente agradece por esse momento. Ju, quer deixar aí uma mensagem final para a gente se despedir? Ah, só isso. A lição de casa essa semana é essa. Continua caminhando. Tomara que você não tropece, mas se tropeçar, dá risada e fala: Eita, coisa boa. Muito obrigada a vocês. Semana que vem, então, voltamos aí na nossa jornada. Temos mais 3 semanas pela frente para concluir. E parabéns, né, para que todos os que têm acompanhado desde o começo. Nossa, tem sido uma longa jornada. Muito obrigada pela oportunidade, por estarem aqui conosco. Fiquem com Deus. Sandra linda, cheiro na alma, gratidão. Um beijo, minha gente. Fiquem com Deus. Até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, meninas.